100 pessoas mortas. Mais de 100, todas assassinadas por um único homem. E ele está solto, livre, andando pelas ruas do Brasil, neste exato momento. Este é o caso de Pedrinho Matador, o maior serial killer da história do Brasil. E talvez um dos mais perturbadores do mundo. Pedro Rodrigues Filho nasceu em 1952, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Sua história de violência começou antes mesmo dele nascer. Durante a gravidez, seu pai espancou sua mãe repetidas vezes. Os chutes na barriga causaram danos ao feto. Pedro nasceu com o crânio levemente deformado. Aos 13 anos, Pedro já demonstrava sinais perturbadores. Ele empurrou um primo em um moedor de cana. O primo sobreviveu, mas perdeu o braço. Pedro não demonstrou remorso. Aos 14 anos, cometeu seu primeiro assassinato. O vice-prefeito da cidade havia demitido seu pai. Pedro considerou isso uma injustiça. Invadiu a prefeitura e matou o vice-prefeito. Depois matou segurança. 2 mortes. Pedro tinha 14 anos. Fugiu para Mogi das Cruzes, São Paulo. Começou a trabalhar como segurança, mas continuou matando. Desenvolvia obsessão por vingança. Qualquer injustiça percebida resultava em morte. Se você está gostando deste vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sino, porque toda semana tem um caso novo, mais perturbador que o anterior. Agora, vamos voltar ao vídeo. Pedro descobriu que seu pai havia matado sua mãe com 21 facadas e matado outro homem também. Quando soube disso, Pedro decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Procurou o pai, encontrou e o matou. Mas não parou aí. Abriu o peito do pai, arrancou o coração, mastigou um pedaço e cuspiu. Esse ato marcou Pedro como um dos assassinos mais brutais do Brasil. Ele foi preso em 1973, tinha 21 anos. Já havia matado dezenas de pessoas. Na prisão, Pedro não parou. Ele considerava-se um justiceiro. Matava outros presos que ele julgava merecedores de morte, estupradores, assaltantes que matavam vítimas, qualquer um que ele considerasse pior que ele. Em uma única rebelião, matou 3 presos de uma vez. Pedro passou 34 anos preso. Nesse período, matou pelo menos 47 presos. Alguns dizem que o número é maior. Ele dizia que matava um preso diferente a cada dia, como quem faz uma refeição. Pedro chegou a ser considerado o preso mais perigoso do Brasil. Mas em 2007, algo chocante aconteceu. Pedro Rodrigues Filho foi libertado. Por quê? A lei brasileira estabelece que ninguém pode ficar preso por mais de 30 anos. Não importa quantas pessoas matou. Não importa a gravidade dos crimes. 30 anos é o limite máximo. Pedro havia completado esse tempo. Foi solto. Ao sair, Pedro deu entrevistas. Apareceu na televisão. Parecia arrependido. Dizia que queria uma vida tranquila, que a violência havia acabado. Mas a sociedade não esqueceu. Como esquecer mais de 100 mortes? Pedro tentou viver uma vida normal, mas seu passado o perseguia. Alguns diziam que ele continuava perigoso. Outros acreditavam na mudança. Em 2023, Pedro Rodrigues Filho foi encontrado morto em seu apartamento, esfaqueado múltiplas vezes. Ironia brutal. O homem que matou mais de 100 pessoas com facas morreu da mesma forma. Nunca descobriram quem o matou. Poderia ter sido vingança. Poderia ter sido acerto de contas. Poderia ter sido qualquer pessoa das dezenas de famílias que ele destruiu. Pedro Rodrigues Filho matou pelo menos 102 pessoas. Talvez mais. Ele mesmo perdia a conta. Matou o primeiro aos 14 anos. O último aos 71. Passou mais tempo matando do que vivendo em paz. E durante anos, andou livre pelas ruas do Brasil.
Um homem com mais de 100 mortes nas costas. Solto, porque a lei permite. Este é o caso de Pedrinho Matador, o maior serial killer do Brasil. Um homem que a justiça não conseguiu conter e que a sociedade nunca conseguiu esquecer. Porque algumas histórias não têm final feliz, algumas pessoas não podem ser salvas e algumas leis simplesmente falham.